Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou fazer um react de um vídeo aqui que eu assisti, que eu gostei, e de um youtuber que eu gosto bastante também, que é o Mark Tilbury. Ele é americano, eu coloquei a legenda em português para quem não entende inglês, mas a gente vai comentar, então mesmo que você não queira ler, vai dar para entender bem o vídeo, porque eu vou comentar tudo que ele está falando aqui, né, se eu concordo, se eu não concordo, apesar de que quem sou eu para concordar, porque o cara é um milionário. E eu ainda estou em construção da minha riqueza. Então, vamos ver o que que ele fala, o que que a gente pode, como pequeno empresário, como uma pessoa que está crescendo ainda, a gente pode, seguir os passos dele ou não, tá. Ele já é um senhor, ele tem uma idade um pouco mais avançada, mas eu gosto muito da linguagem dele, tanto no Instagram, quanto no YouTube. Ele tem o canal, ele é mais forte, né, ele é maior no YouTube, mas o canal dele do Instagram é bem legal também, tá. O vídeo chama "Se eu quisesse ficar milionário em 2025, eu faria isto". Então a gente vai comentar sobre ele agora. You'll never become a millionaire unless you understand this concept. Right, this is where you Ó, no começo ele já fala que para você ficar milionário, você tem que entender alguma coisa, né. Ninguém fica, quer dizer, hoje em dia até fica, né. Ó a moça da janela aí do avião. Mas você, empresário, que está construindo alguma coisa, você precisa entender alguns conceitos que te façam crescer, né. Quanta gente trabalha bastante e não vê, né, o real sentido de como fazer para crescer, né. Então, ele já fala que tem uns conceitos aí, então vamos lá. are right now. And this is where you want to be. Now, you see this space in the middle? I call this the performance gap. The difference between someone who becomes a millionaire and someone who's just getting by lies in their obsession with closing this gap. Most people's paths look something like this, up and down all over the place, and they never reach their end goal. A person who becomes a millionaire in their É isso mesmo. Quando a gente empreende, principalmente, a gente está sempre ou ganhando, perdendo, ou no meio termo, e aí a gente fica, mas será que não dá para crescer além disso? Como é que faz para eu subir o nível, né? Aumentar minha régua? Então, é bem complicado quando você chega nesse nível que você não consegue ir para o próximo, porque a gente fica naquela, ai, o que eu estou fazendo está dando certo, então não vou mexer, não vou mudar. Mas de repente, se você não mudar, você também começa a ficar obsoleto, você, estaciona de onde você está e você não consegue partir para o próximo nível, né. 50s will have a path a bit more like this, eventually getting to their goal. Now, my path was a little bit different. Now, I managed to go from point A to point B pretty Só contextualizando para quem não conhece, esse Mark, ele tem uma loja pelo que eu entendi, né, nos vídeos que ele postou, ele tem uma loja que vende. Sabe aqueles réplicas de avião, para quem gosta de ficar pintando, quem gosta de aeromodelismo, ele tem uma loja disso, e ele também criou uma marca, própria desses modelos, ele criou uma própria marca dele, que ele vende na loja dele e também em outras lojas, né, então ele cresceu bastante depois que ele criou a marca dele, e ele também faz investimentos. quickly. To be honest, I think the only reason I managed to bridge this gap was because I didn't have any other options. I wasn't particularly talented or smart, I didn't have any qualifications to lean on, and after getting bullied by my first boss, I quit the usual. Isso que eu gosto, pessoas que vieram do nada, e conseguiram, né. A gente tem essa visão de que você precisa, ter uma família abastada para te ensinar as coisas, que você precisa, fazer uma faculdade cara, uma faculdade conceituada, famosa, e na verdade você não precisa, necessariamente de tudo isso. Claro que isso tudo ajuda, né, o network ajuda. Tô com um cabelinho aqui que tá me enchendo o saco. Te ajuda bastante a pular etapas, né, um bom networking, uma rede de apoio, uma rede de ensino, mas eu gosto de ouvir pessoas assim, que começaram realmente, vamos dizer, do nada, vai, hã,
mas que cresceram, né, que eu acho que é muito mais fácil de você, não copiar, né, modelar esse tipo de pessoa. Coisa que eu me arrependo muito, é não ter esse desejo de ficar rica quando eu era jovem. Eu tinha aquela infelizmente, né, isso no Brasil é muito comum. Você tem te vendem, ah, o fato de que as pessoas ricas é o malvadão, não que eu achava que as pessoas ricas fossem malvadas, mas, eu achava que os filhos iam ser mal educados, que eu também tive, né, alguns exemplos. E eu sempre falei: "Ai, não quero ser muito rica, porque senão meus filhos vão ser isso, meus filhos vão ser aquilo, pra que tanto dinheiro?". Então a gente tem essa mentalidade chucra, né, de que ter muito dinheiro é ruim. Isso é péssimo, isso é uma é cultural do brasileiro, é uma cultura que a gente abraçou e a gente tem como verdade. Então isso eu me arrependo muito. Se eu tivesse a mentalidade de: "Eu quero ficar rica", se eu tivesse lá atrás isso, hoje eu estaria muito mais à nine to frente do five que eu grind. estou So I made hoje. a promise to myself to become wealthy as fast as possible. I did everything in my power to bridge the performance gap, and I became a Olha, millionaire in my 20 anos ele já 20s. se tornou um milionário e aí foi só ladeira acima. Eh, você tem mais tempo quando você é jovem, se você é jovem, agradeça, de você já estar, né, se você está assistindo isso, você já está querendo, mas, você tem mais tempo, você tem, mais energia, né. Hoje em dia eu tenho 3 filhos, eu tenho um marido, eu tenho uma casa, eu tenho as minhas empresas, então fica muito mais difícil eu inovar. Eu não que seja impossível, porque eu continuo fazendo, eu aqui com o meu canal no YouTube, tenho outros projetos também que vão vir agora em 2025, mas ele é mais difícil, né, um caminho mais não difícil, vai, mas vamos dizer assim, mais longo, porque você tem que dividir sua atenção. E quando você é mais jovem, você não tem tanto esse problema, né, você tem tudo bem, você pode ter sua faculdade, você tem, eh, escola, mas você não tem obrigações tantas obrigações quanto uma pessoa mais adulta, né, mais velha. Mas pelo amor de Deus, gente, isso não quer dizer que você não possa. Olha eu aqui com 45 anos, já estou construindo minhas riquezas e é super possível. Não é porque: "Ai, já tenho 40 anos, ai, já tenho 50 que você vai falar: 'Ah, então nunca vou ficar'". Você está na América. Eu falo com o pessoal que está na América, né. Você tá nos Estados Unidos, então isso é muito mais possível aqui. Infelizmente, o Brasil também tem essa cultura de quando você tá velho, acabou a vida, né, você não arruma mais emprego, você nem chamada para as entrevistas é, não importa se você tem, eh, se você tem conhecimento, se você tem experiência, não importa. Para o brasileiro, ah, o acima dos 40, 50 você já está ultrapassado, e aqui não, aqui você vê bastante gente, até idoso mesmo, é um pecado, eu sei, mas é bem idoso, mas tá trabalhando, tá ativo, tá lá no que seja no caixa do mercado, no atendimento da loja, enfim, em qualquer lugar, você vê gente mais velha trabalhando aqui. Então vamos para o passo 1, ache o seu valor. If you only remember one thing from this video, then let it be this. The amount of money you make is always directly proportional to the amount of perceived value you give. To put it simply, the bigger Isso é muito verdade, tanto para produto quanto para serviço. Por isso que a gente tem tanta propaganda, por isso que agora o TikTok, ele tá bombando com produtos, o TikTok ele tá ultrapassando grandes empresas na venda. Não sei se vocês sabem, o TikTok Shop aqui nos Estados Unidos, ele já ultrapassou a Ulta, já ultrapassou a Sephora, ele já tá quase chegando, acho que teve um mês que ele ultrapassou a Amazon, gente, olha isso. Se não ultrapassou, ficou bem perto. Eu vi faz tempo que eu vi isso, acho que foi um pouco antes do final do ano, e estava lá. Mas essas empresas, Ulta, Sephora, tinha outras empresas também que o TikTok Shop já passou, em vendas, porque o negócio está bombando. E por quê? Porque no TikTok tem bastante vídeo de UGC, né, que eles chamam de UGC, que é a pessoa real falando, eles vão lá e entrevistam a pessoa, né. Você já deve ter visto alguma propaganda lá, eh lá no TikTok, mostrando um produto real. Você acha que é mais um vídeo que está aparecendo no teu feed, mas aí de repente você vê o link lá, Shop Now ou patrocinado, né, enfim. Então, eh,
Tudo isso, esses vídeos, eles mostram o valor do produto e o valor do serviço muito mais, né. Você quer um médico com indicação, você quer um dentista com indicação, você quer um jardineiro com indicação, landscape, faxineira, enfim, qualquer pessoa, você quer com indicação. Então, o valor que você gera, ele é muito mais importante. The problems you're able to solve, the more money you'll make, and the faster you'll bridge the performance Se você conseguir resolver problemas e se você resolver rápido e de maneira atenciosa, com atendimento bom, realmente você vai ganhar muito dinheiro. Por isso que falei no vídeo anterior, eu sempre falo que é simples, você não precisa inventar a roda, você só precisa fazer ela girar mais rápido, girar melhor, girar para a direção certa, e aí sim você vai ser bem-sucedido. Então não precisa de uma grande ideia, uau, nossa, que produto inovador. Você só precisa, ter uma ideia do que você vai fazer e fazer bem feito. E se ela tiver, a gente acha que o mercado está saturado, né, mas você vê todo em grupos aqui, é muito comum um grupo, né, de pessoas que moram em tal lugar, pessoas que gostam disso, de aquilo, você vê muita gente pedindo indicação. Se o mercado tivesse tão saturado assim, todo mundo já tinha o nome de uma pessoa, e não é bem assim. Então, sempre tem lugar para pessoas boas, para pessoas novas, que trabalham direito. Se tiver preço bom, ótimo, mas também não precisa ser essa guerra de preço, você precisa só encontrar o seu diferencial e você precisa resolver o problema de alguém. E aquilo ele fala: "Quanto mais você conseguir resolver, mais dinheiro você ganhará". gap. So the first thing I want you to do is draw out a Venn diagram like this. In this section, I want you to write down the things you like to do. So if I was doing this, I'll put down racing cars, flying planes. Aquele primeiro passo que eu sempre falo quando você vai criar deixa eu voltar aqui, quando você vai criar um produto, ele tem esse diagrama, né, o primeiro passo que ele fala é alguma coisa que você como é que é? Coisas que você gosta. Traveling and playing golf. I'm sure you have a lot of others you can add. So E just aqui ele fala para você colocar tudo, absolutamente tudo que você gosta, os hobbies. Ah, eu gosto de montar quebra-cabeça, eu gosto de caminhar, eu gosto de ir pra praia, eu gosto de tomar chá com bolachinha, tudo. Você coloca tudo, claro que talvez não caiba numa bolinha, mas é para você listar. A ideia é que você liste tudo que você gosta realmente. De uma casa limpa, você gosta do seu jardim, aparado, você gosta da tua piscina limpa, você gosta, de dormir num lençol cheiroso, você gosta de perfumar a casa, você gosta de passar um creme no tudo, tudo. Parece besteira, mas não é. Ó, voos de avião, viagens, golfe, ainda ele colocou um macro, né, mas você pode fazer também nos detalhezinhos. go crazy with it. In this next Just one, go write down the crazy, things só you're good at. enlouqueça. Off the top of my head, I'd say having conversations, Coisas que você é bom. No que você é bom? Ah, eu sou boa em ler, eu leio bastante, eu sou boa em cuidar da minha casa, eu sou boa em criar meus filhos, eu sou boa em negócios, eu sou criativa, eu tenho ideias boas, eu tô sempre pensando em algo novo. hã, Aí você vai, go crazy, igual ele falou, vai enlouquecendo aí, põe tudo. Tudo. Faça uma lista completa do que você é boa. A gente sempre acha: "Ah, mas eu não sou boa em nada". Possível. Alguma coisa você tem. Alguma coisa você tem para adicionar nessa lista aí. building and designing models, leading teams, and carpentry. Ó, construir e projetar modelos. O que que ele quis dizer? Com os aviãozinhos dele, né. Diminutivo é sacanagem, né, mas quis dizer aviãozinho porque é pequenininho os modelos. Então, é um hobby. Aí você pensa: "Ah, imagina, não dá para ganhar dinheiro com isso". Ele abriu uma loja com 20 anos. E ele depois criou a própria marca. "Ah, mas tem um monte de modelo, para que que eu vou criar mais uma marca, né?" Tem um monte. Depois que eu comecei a pesquisar em business, né, no Instagram, no TikTok, o que me aparece de lojas, mulheres, né, que tem a loja de roupa de ginástica, eu vejo bastante a coluna de empreendedorismo nos blogs, né, nos jornais no computador, eu não leio mais jornal em papel. A coluna de empreendedorismo tem vários exemplos, ela ficou até no Brasil já vi, ela ficou
rica vendendo roupa. Ela começou na casa dela, fazendo os ajustes para as amigas e de repente agora a marca dela vale 2 milhões, 5 milhões, 4 milhões. Fulana tem a roupa de ginástica, fulana tem uma mulher bombando no TikTok, ela deve estar vendendo milhões. Ela vende copos. Copos. Chegou até no Brasil esse vídeo, rodou, várias pessoas fazendo react, ela embrulha bonitinha, a experiência do cliente com ela é muito boa, e ela faz os vídeos embalando os produtos que ela faz, e ela tá bombando com copo. Aí você fala: "Imagina", eu gosto, adoro copo, adoro caneca, eu adoro caneca. Vou trabalhar com caneca? Pô, mas todo mundo gosta de uma caneca, todo mundo. E aí, de repente, você viu que é um negócio bom. Então, coloca qualquer coisinha que você gosta, qualquer coisinha mesmo. E coisas que você é bom. Ah, eu gosto de tirar foto, eu gosto de foto artística. A gente não sabe. Vamos fazer o passo a passo. Depois você pensa se aquilo é uma boa ideia, um bom negócio ou não. Mas primeiro, go crazy. Faz o que você tem que fazer. A lista, adiciona tudo. Não precisa adicionar tudo no mesmo dia. Senta, presta atenção, faça. Mas se você também lembrar de alguma coisa, você adiciona depois. And finally, write down the things that people will pay you a lot for. Let's put Aí é muito importante, gente. Coisas que te pagam. Você tem que pensar nisso. Você tem que pensar: olha, eu sou bom em artesanato. As pessoas vão pagar muito por um artesanato? Vai demorar muito para eu fazer? O custo-benefício é bom? Pô, aquele amiguru, como é que é? Aquele de crochê, que coisas lindas, aqueles bonequinhos de crochê, era super caro e super na moda. Beleza, abraça. Vai estar na moda, todo mundo gosta, é uma coisa que as pessoas estão pagando. Agora, é aquele, sei lá, pano de prato que você demora 3 horas para fazer, as linhas estão caras e o lucro é baixo. Então já não é algo bom para se fazer, a não ser que você faça alguma coisa de luxo, uma coisa que você combine vários e já aumenta o valor percebido do produto. Então, isso é muito importante você pensar. Vai me dar dinheiro? Porque não adianta você empreender, você abrir uma empresa e de repente você percebe que as pessoas interessadas não têm dinheiro, não querem pagar por aquilo, isso é péssimo, tá? Então, para também e vamos ver quais as o os atos, né, os hobbies, o que você escreveu, as coisas que as pessoas pagariam por isso. down consulting, building structures, and designing complex. Ó, aqui ele está dando o exemplo dele, né, ele dá consultoria, building structures, eu não entendi muito bem o que que é, e projetos de mecânicas complexas provavelmente ele está falando dos designers dos modelos dele, dos aviões. Mechanics. The trap that most people fall into is only considering one of these factors when they're deciding what they want to do with their life. I mean, imagine choosing a job just because you love it, but you're stuck making minimum. Aí, exatamente. Não adianta você quer, a gente está falando aqui de pessoas que querem ficar ricas, que querem ganhar dinheiro. Nem não precisa: eu não quero ficar milionária, Fernanda, só quero ter meu dinheiro", tá bom. A gente está falando de pessoas que querem ter o mínimo, o máximo, não importa, tá. Então, por exemplo: eu gosto de faxinar", beleza. Aqui, faxina, você pode ser cleaner, mas você quer limpar a casa a vida inteira ou você só gosta de estar no ambiente, você gosta de comprar os produtos? Porque aí já está na hora de empreender. Você pode começar faxinando e de repente você já está com o seu schedule, você já está vendendo, hã, vendendo não a sua hora, mas vendendo um serviço e alguém está trabalhando para você. Então você tem que ter esse feeling, né, porque você não vai ficar rica, você não vai ganhar dinheiro, você não vai ter tempo de qualidade faxinando casa, concorda? Mas você pode empreender, e aí você tem as suas helpers, você tem a sua gerente, enfim, como várias pessoas que vocês sabem, têm empresas de faxina aqui. E aí sim, o dinheiro começa a entrar e você começa a ter mais qualidade de vida e mais tempo para você, mais tempo para crescer a sua empresa. Wage, and before you know it, you're hating what you once loved.
Talk about a passion killer. Tem a frase zoeira, né? Trabalhe com o que você gosta e você nunca mais gostará de trabalhar na vida. Isso é muito verdade quando você não tá ganhando dinheiro. Porque quando você tá ganhando dinheiro, as coisas ficam muito mais prazerosas. Você já trabalha com o que você gosta e ainda o dinheiro entrando, aí você tem o melhor dos 2 mundos. Então, você tá trabalhando, 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 eu gosto de cozinhar. Você tá cozinhando, você cozinha de manhã, de tarde, à noite, você faz almoço, janta, você faz bolo, você faz salgadinho, você faz, né, e no final do mês, você tá estrangulada aqui com as contas, porque aquele dinheiro não dá. Então espera aí, opa, alguma coisa tá errada, você tá empreendendo, você tá trabalhando igual uma louca e o dinheiro não tá entrando? Então espera aí, vamos ver. E aí você começa também a odiar, né. Você fala: "Pra que eu tô fazendo isso? Caramba, mas é tão gostosa a minha comida, como é que eu não consigo cobrar mais? Como é que eu não consigo, eh, ter dinheiro? Como é que eu não consigo estabilizar, né?" E aí você começa a odiar. Or picture this, you're good at something, so you make it your job, but you're working your fingers to the bone and still not making enough money. You're stuck in your comfort zone, not really Outra vez going na sua anywhere. zona And de then there's this conforto. scenario where you pick a job just because it pays well, which sounds good, right? Well, not A mesma coisa é o que ele falou agora, quando você escolhe o emprego porque ganha mais, já passei por isso, eu fiz, eu estava fazendo cursinho, e aí quando meu pai faleceu, eu estava fazendo cursinho para medicina. E aí meu pai faleceu, minha mãe não ia ter condições de trabalhar, de pagar uma faculdade para mim. E eu também não tinha, eu sempre estudei em escola estadual, estudei acho que 1 ou 2 anos em escola particular, mas não foi o suficiente, óbvio, e eu precisava passar numa federal. Quando meu pai morreu, eu desisti, porque simplesmente eu não ia. Eu fiz o vestibular, passei na Unesp em 200, eram 180 e poucas vagas. Então eu estava quase, mas aí eu ia ter que mudar para o interior, eu morava em Santos, minha mãe ia ter que pagar minha casa, minha comida, enfim, não ia ter. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz faculdade, lá em Santos. Fiz uma federal não, é estadual, a FATEC, né, de tecnologia, fiz processamento de dados. Em 6 meses eu consegui um emprego maravilhoso em São Paulo, me pagava super bem, eu ganhava muito bem, perto do que Santos pagava, eu era estagiária, então eu já ganhava muito mais do que, hã um profissional em Santos, né, eu acho que o meu salário era 2,5, hoje em dia isso faz 17, 20 anos, acho que 20. Nossa, 20 anos. Eh, enquanto que um profissional em Santos ganhava 800, então só para vocês terem uma noção da diferença, né. Tinha vale alimentação, eu gastava R$ 5 de almoço, o meu vale era 5. Deixa eu botar aqui que vai acabar a bateria. O meu vale era 25. A câmera tá com low battery. Então, olha a diferença, né, só de vale alimentação me sobrava 20, ainda pegava fretado, ganhava dinheiro do fretado, porque eu sempre fui, né, eu era coordenadora do fretado, então eu não pagava, mas minha empresa pagava, então eu ganhava dinheiro, enfim. Eh, então, isso tudo me ajudou muito, a odiar, porque trabalhava em São Paulo, não queria, não era o que eu queria, e eu comecei a odiar, eu era infeliz. Teve um dia que eu cheguei no meu auge, eu estava no fretado, eu acordava às 5 da manhã, ia dormir meia-noite, porque eu tinha faculdade, né, eu era estagiária, eu ainda tinha 3 anos de faculdade ainda, e teve uma vez no meu auge do desespero, eu estava tão infeliz, eu olhei assim eu estava sentada, eu olhei assim para a janela do ônibus e falei: "Ai, a gente podia sofrer um acidente e eu quebrar a perna". Gente, foi um desespero. Imediatamente eu caí em mim, pedi perdão a Deus, falei: "Não, não, 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 pelo amor de Deus, Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa, meu desespero". Mas eu estava desesperada, porque eu odiava aquilo. Eu gostava das pessoas que eu trabalhava, eu gostava da empresa, o problema não era isso, o problema era eu ter que fazer aquilo todo dia. Eu sempre conto que a gente ganhava curso, olha, a gente está precisando de profissional tal, a gente precisa de alguém que faça o curso tal. Os cursos custavam fortunas, 20.000, 30.000, 40.000 na época.
e a empresa pagava, você só precisava ficar 1 ano com eles depois que acabasse o curso, né, você assinava um contrato, senão você tinha que pagar o curso. E eu que amo estudar, tô sempre fazendo um curso, tô sempre fazendo as coisas, eu odiava, eu nunca fiz um curso sequer. E olha que eu amo um curso, hein, eu tô lá tô sempre fazendo um. E mesmo de graça eu não fiz nenhum, então pra vocês verem como isso é verdade, como isso te faz infeliz todo santo dia, trabalhar com o que você não gosta. A maioria de vocês já deve ter pelo menos um pouco, experimentado isso, né. If you're miserable every single day, that's why the only solution to becoming rich and happy is to find And something that's happy. in all sections. I call this the value Isso daí, zona de valor, em vez da zona de conforto, era muito confortável para mim, minha mãe precisava de dinheiro, eu ajudava a pagar as contas em casa, então era confortável eu ficar naquele emprego. Como é que eu vou sair de um salário, sei lá quantas vezes, 3 vezes maior, como estagiária, né, depois eu virei trainee, depois, o próximo passo seria acho que eu saí como trainee, ou saí como júnior, nem lembro, nem quero lembrar, mas, estava muito confortável para mim, porque o dinheiro vinha todo santo dia lá, né. Aí depois minha mãe morreu, eu casei, e aí quando eu casei eu falei para o meu marido, eu falei: "Olha, eu não vou", a gente morava em Santos, eu trabalhava em São Paulo, eu falei para ele, eu falei: "Eu não vou ter filho morando trabalhando em São Paulo. Eu não vou deixar meu filho 5 tinha creche, gente, tinha creches, eu não julgo quem precisa, mas tinha creche para deixar os filhos às 5 da manhã. A gente recebia os panfletinhos no ônibus, eles pagavam para ofertar, né, fazer propaganda. Quando eu li aquilo, me deu uma dor no coração, você deixa teu filho às 5 da manhã, e eu voltava às 7, lógico que tem o pai, tem a avó que pode pegar, né, mas eu voltava às 7 da noite. Eu saía mais cedo, porque eu tinha faculdade, mas eu chegava às 7 da noite mesmo assim. Então é uma vida que eu não queria, né, tudo bem que isso daí é o extremo que eu passei, né, é o extremo, chegar às 10 horas da noite, enfim. Mas é a zona de conforto, eu precisava do dinheiro, estava lá, eu ganhava bem, eu vi os outros conseguir o emprego, eu vi os outros conseguindo e ganhando menos, eu falava: "Pô, como é que eu vou sair?". Mas aí eu casei, minha mãe faleceu, não precisei mais dar dinheiro para ela, e aí quando decidi empreender, o Rodrigo falou: "Não, eu seguro as pontas". E aí eu consegui, pedir demissão. zone. I managed to find this early on by combining my passion for model helicopters with my skill for building models and advice people would pay for. This led me to opening multiple model shops and designing my own brand of models that Ele I abriu sold. várias lojas e criou a própria marca. Eu não ficou claro se ele fez os 2 juntos ou se ele criou a própria marca, antes de abrir as outras lojas, mas mesmo assim ele teve uma visão. Você viu que ele dava consultoria para as pessoas eh, que queriam criar, né, e ele também criou a própria marca. Então ele uniu o útil ao agradável com tudo que ele gosta. Olha que maravilha. Across the globe. The problem with the way most people Vendeu look no at mundo business inteiro. is they want to find the side hustle or the method first and then try to fit themselves around it rather than nailing down their value zone and then Primeiro, é o que eu estava tentando fazer com o meu trabalho. Eu encontrei o trabalho, depois eu estava tentando me adaptar a ele. Por exemplo, eu jamais empreenderia nessa área e eu me surpreendi muito. Não acho que você é o único, se você não gosta do teu trabalho, não acho que você é única, porque uma vez num almoço lá com o pessoal da minha empresa, eu me surpreendi, porque o pessoal brincava, porque a gente já fazia festa, eu e minhas irmãs, eu trabalhava em São Paulo e final de semana ainda eu trabalhava nas festas, olha só. Eu estava num nível de exaustão que ninguém tem noção. Às vezes meu namorado na época, né, hoje o meu marido, ele a gente ia vamos sair na sexta, no sábado, ele ia me buscar em casa, eu entrava no carro, falava oi, a gente no caminho, de onde a gente fosse, restaurante, teatro, cinema, sei lá onde a gente ia, eu dormia. Eu dormia, porque eu estava num nível de exaustão, assim, e aí ele nem falava nada, ele simplesmente voltava para casa, já dormia na casa dele e tudo, e aí às vezes a gente voltava, pra casa, a gente subia, eu ia dormir. Porque era um nível de exaustão, assim, que eu nunca passei na minha vida. Foi terrível. Eu passei
parei no médico já fui para o hospital e o médico falou assim: "Você gosta do seu trabalho?" Eu falei: "Não". Aí ele: "Então por que que você trabalha?" Aí eu falei: "Porque ele está financiando o o que eu gosto de fazer", que na época era festas, né, a gente tinha uma empresa de decoração, depois a gente começou com doces e salgados, e aí a gente criou o buffet Arte em Festas, que infelizmente hoje fechou, acho que ano passado, ano retrasado. Deu a pandemia, a gente vendeu, né, e aí veio a pandemia e deu no que deu. Mas a gente criou do zero. A gente começou com festa, a gente botava tudo no carro, minha irmã tinha um Fiatzinho, e a gente botava tudo no carro, não sei como cabia. A gente enchia os bexigas na boca, foi terrível, mas financiou o que a gente queria fazer. Ai, tempos bons. Quer dizer, o das festas, né, não São Paulo. Finding the correct side hustle to start for them. So now you know how to find your value zone, it's time to pick the right vehicle to drive you in a straight line to your destination. Boa. Não adianta você ter um produto bom se você não sabe como levar ele para o mundo, Let me né. ask you a question. Would you rather have $1 million in assets or earn $1 million per year? Think about that for a second. Of course, you Então, aqui eu acho que ele vai começar a falar sobre want both, right? Well, ações, to do this, you're going to need two different vehicles. One for making making money, money and the other one for investing investing money. money. Let's start with making money. This should be your active vehicle. Think of it like a motorbike. You can choose between a product-based business like I started, a content business like making YouTube videos, Ele tá and my falando aqui, all-time favorite, a service-based business. So why is a service tanto faz, você que precisa escolher. O que que você quer? Produto, não tá carregando, daqui a pouco vai acabar a bateria, vou ter que cortar o vídeo. Produto, conteúdo ou serviço? Hoje em dia você consegue ganhar dinheiro com qualquer coisa, né. Produto, você tem que ter um produto bom, conteúdo, você precisa ter constância e também um conteúdo bom, não importa qual seja, né. E serviços, também você precisa ter um negócio bom, você se que tudo, o produto, o conteúdo e o serviço, você tem que resolver o problema de alguém. Ou no conteúdo, entretenimento. Bom, entretenimento também, produto e serviço também tem. based business my favorite when I produce products and also make YouTube videos? Might seem a bit strange, right? One word, Parece. timing. And I'm not Timing, talking about verdade. time in the market, but instead your career timing. Your initial side hustle should have the potential to rake in about 100K a year. But remember, the venture that catapults you to A gente olha 100K, né, 100.000, 100K e 100.000 por ano, a gente acha: "Uau, muito", não é. Não é muito, você está nos Estados Unidos. Gente, isso daí é muito fácil de você conseguir, tá. Depois que você pega a tração, esse valor, ele fica muito fácil de você atingir, tá. Ele sempre, a gente sempre teve um X, eh, do que a gente precisava ganhar e a gente já passou desse X há muito tempo, porque, a gen quando você começa a ganhar dinheiro efetivamente, você vê que 100K não é muito, tá. Não tô falando que, é fácil, que você vai conseguir em um mês, não é isso que eu tô falando, tá. Eu estou falando que esse 100K é um número muito, muito possível de se fazer aqui nos Estados Unidos. 1 million or even 10 million a year is not going to be the same. When you're starting, resources are usually pretty tight, so it's smarter to launch a service based business as it has minimal setup Isso costs. é verdade, Even better, porque, eu comecei com redirecionamento, né, e era serviço, então a gente eh, não dispôs de dinheiro, a gente começou acho que foi com $200. Eu comecei com o meu grupo de WhatsApp para vender os produtos daqui para os Estados Unidos, na verdade eu comecei como personal shopper, eu usava o cartão de crédito, eu usava o dinheiro do cliente para comprar para ele, eu cobrava 50% e na compra e 50% na entrega. Então, os 50% batia o valor do que eu estava comprando, comprava com cartão de crédito, então eu não tirava um tostão na minha conta, porque eu nem tinha dinheiro. E aí, o meu lucro vinha
quando eu entregava o produto. Então, com isso eu reduzi, hã, as pessoas que desistem e me fazem levar até o Brasil e não compram, porque se você já pagou 50% você não vai deixar, né. E isso me possibilitou comprar sem ter dinheiro. Então era um serviço que eu prestava, na verdade, não vendia nem produto nenhum, eu ia nas lojas, mostrava. E com redirecionamento, eu foi a mesma coisa, as pessoas compram ainda, que eu ainda tenho redirecionamento, não faço mais personal shopper, porque não era uma coisa que eu conseguia escalar confortavelmente, eu ia todo dia em loja, e era muito complicado, porque eu tenho minha casa, tenho meus filhos, enfim, e a minha amo até hoje minhas clientes, e só que eram pessoas que era um trabalho que me demandava tempo, né. Tinha o Noah pequenininho, agora tenho o Adam, e eu não via como escalar. E com o redirecionamento eu consegui a escala que eu queria, e aí, também foi só o sistema, que é $200 por mês, e foi o que a gente investiu. Aí a gente já estava mais com dinheiro, né, foi mais tranquilo a gente investir, mas foi só isso. A gente já sabia o que fazer, a gente já fazia envio, então a gente só precisava, direcionar os nossos clientes do personal, que eu não consegui fazer isso muito bem, porque as pessoas era muito cômodo para todo mundo, porque eu que via a alfândega, eu que me responsabilizava por taxa, era tudo. E de repente era um outro tipo de perfil, né, de repente veio e aí você ia ter que ficar responsável por tudo, então meus clientes, a maioria não continuou. Mas eu comecei a fazer vídeo no Instagram, a gente começou a fazer Google e aí os clientes vieram, e eu até fiz um tempo os 2, mas aí teve uma hora que eu falei: "Não, vamos parar porque não tá mais dando, né, não valia mais a pena". Mas eu amava. If you could do it from a laptop in your spare time. So take a look at your diagram again and brainstorm a service you can offer within your value zone. Now for Então, esse investir dinheiro não é não entendo ainda, quero para 2025, 2026, quero entender melhor isso, que eu quero começar a investir, mas eu estou investindo nos meus negócios, né. Eh, então eu não invisto ação, enfim, no que for que ele for falar. Então isso daí eu vou pular, porque realmente não é. Depois, se você quiser ver esse vídeo, você vai no canal do Mark e assiste, tá. Tive que mudar aqui, a câmera, mas até bom porque eu já vejo. Antes eu estava com a DJI, agora vamos ver com a do meu celular. Vamos ver qual que é melhor, nessa mesma luz, hein. Então vamos lá. Próxima sessão. one of the biggest lies gurus tell you is that you need 7 different income streams to become Então, successful. sobre ter vários incomes, né. Ele falou para você maximizar as suas fontes. Sobre ter um incoming, eu gosto de ter, sempre gostei de ter mais de um, né, dificilmente deixa eu arrumar aqui, dificilmente eu tive, mesmo quando eu trabalhava, ganhava bem, eu estava empreendendo, eu estava fazendo alguma coisa, então eu gosto. Eu vim de uma família muito instável financeiramente, e isso foi, eh, deixou marca, vamos dizer assim. E é uma coisa que eu gosto, né. Meu marido, apesar de ter vindo de uma família que não tinha muita grana, eles eram bem mais estáveis que nós, e ele não tem essa necessidade que eu tenho. Eu tenho uma necessidade, assim, incontrolável de ter mais coisas para fazer, de ganhar mais dinheiro. Eh, e aí, ele está falando de que não precisa ter, que você precisa sete fontes de rendas diferentes. Claro, você não precisa de 7, né. Mas você ter uma renda só, hoje em dia é muito arriscado, eu acho. Eu, Fernanda. Por quê? Tudo bem que o redirecionamento é algo muito sempre foi, né, eu estava até conversando com o Rodrigo esses dias, e ele nunca confiou, porque a gente depende muito do governo, a gente depende da alfândega, da Receita Federal, a gente depende de muitas pessoas, do dólar, a gente depende de são muitas variáveis que tornam o negócio instável. Então, a gente nunca teve pessoas, que investiram e, warehouse, eu via os vídeos e eu falava: "Caramba, tá todo mundo investindo menos a gente". Na pandemia, né, todo mundo comprando e a gente
o Rodrigo ele me segurou um pouco, aliás ele me segurou bastante. Eh, que eu via as pessoas fazendo, né, eu queria crescer também. Aquele desespero, eu aprendi muito com isso. E de repente aconteceu o que aconteceu, né, se você não acompanhou, se você não enviou nada, não faz esse tipo de envio, a Receita Federal de um dia para o outro, a gente estava ganhando super bem, estava bombando, falou: "Caramba, caramba, o sonho americano tá chegando, a gente tá bombando". A gente estava crescendo como poucas estavam crescendo no ramo e de repente a Receita Federal ela barrou todas as caixas de todos os redirecionadores de todas as lojas dos Estados Unidos que enviaram para o Brasil. Todo mundo se ferrou, todo mundo. As caixas voltaram, demorou mais de um ano, era cliente, xingando a gente, era cliente querendo dinheiro de volta que gastou na loja, quer dizer, não era nem eu. Nós sempre foi claro, né, o redirecionamento, a gente não se responsabiliza, nenhum redirecionamento se responsabiliza por caixas que não entram no Brasil, por caixas que são apreendidas pela Receita Federal, que acontece. Então, a grande maioria dos importadores sabem disso, mas tem muita gente que começou agora, que tinha começado, né, há pouco tempo, que não sabia disso. Então foi assim, foi um desespero, a gente via personagens fazendo live, personal fazendo vídeo, todo mundo desesperado, dos pequenos aos grandes, todo mundo, as caixas voltaram, sem restrição, até produtos, livros, medicamento com receita, né, com tudo certinho, com os documentos que precisavam, todo mundo, a caixa simplesmente voltou, sem critério nenhum, eles fizeram assim: "Volta". Chegou, volta. Então, de um dia para o outro, eu e o Rodrigo, a gente se viu sem renda nenhuma do redirecionamento. Eu tinha, né, eu já tinha outras não, eu tinha uma, a gente vendia no eBay e no Amazon, mas era bem pouquinho, eu estava começando ainda, não tinha produto, eu estava estudando, só que aí, de repente, acabou. Os envios não aconteceram. As caixas que a gente tinha, milhares, ninguém fez um envio, óbvio que não, como é que vai fazer o envio se você não sabe se a caixa vai entrar? É perder dinheiro. Então, foi de um dia para o outro, a gente foi dormir bem, quando a gente acordou, os clientes já ligando: minha caixa voltou", mas como voltou? Aí um tudo bem, "Ai, caramba, Receita Federal", aí 2 pô, não sei o quê, 3, 4, assim, de repente todo mundo, o WhatsApp bombando, aí eu ligo as redes sociais, todo mundo falando sobre isso, nos grupos de importação. E aí a gente percebeu que a gente tinha um problema. Foi logo na transição do governo. Quando foi? 2022? 2022, 23? Não lembro, enfim. Vocês vão saber pela transição. E aí a gente se viu sem nenhuma renda. Se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse já começado a fazer o eBay e tudo, a gente ia ter um caminho muito mais comprido, muito mais longo para percorrer, para a gente poder ter outra renda. A gente tinha reserva de emergência, a gente tinha nossa poupança, a gente tinha dinheiro para se manter por algum tempo, mas a gente não queria, né. E se eu não tivesse? E se eu tivesse começando agora a criar minha reserva, a respirar um pouquinho, como é que ia ser? Se fosse uns meses atrás, a gente ia estar ferrado, né. E graças a Deus isso não aconteceu. E aí, a gente turbinou o eBay, o Amazon, na época eu até vendia mais no Amazon do que no eBay, e hoje é o contrário, né, eu me adaptei muito melhor no eBay do que no Amazon, e aí aconteceu que deu tudo certo. Mas foi um drama, foi assim, foi um susto. E se eu só tivesse uma fonte de renda, né? Foi complicado. Então eu gosto de ter mais de uma renda, né, às vezes o marido só que trabalha e a esposa fica em casa cuidando dos filhos, a casa, enfim, e aí o marido fica desempregado, eh, se os 2 trabalhassem, ia dar uma apertada, mas ia ser possível, né, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então é bem complicado isso, mas eu gosto de ter outra renda.
uma só eu acho arriscadíssimo e provou-se certo o que eu fiz, né. Apesar que eu já sabia que era um negócio arriscado, né, inconstante. Successful and reach your end goal. This causes people to get so caught up juggling multiple income sources and their social lives that they end up slowing down and losing their focus completely. You have three main limited resources: money, time, and energy. If you want to do this with me, grab a piece of paper and three different coloured pens. Firstly, make a list of everything you do in Ele é your muito life. simpaticão. This should include everything. Now Everything. draw a graph like this and divide it into segments corresponding to the number of items on your list. For my example, that would be 6 segments, but for you, it could be more or less. First, use a colour to shade in the proportion of money you spend on each segment every month. Then use a different colour to shade in the amount of time you spend on each activity monthly. Lastly, use yet another colour to show the amount of energy Ó, aqui ele each fala task para você ver requires. qual You que should é have o seu something that looks a principal bit like veículo this. Here's the ativo, key: né. your resources will always be limited. While it might be possible to increase the amount of money you have, increasing your energy and especially your time just isn't possible. When I do this activity with people, it's amazing how much they spread their resources to all different areas of their life. Now, I do get work-life balance, but when you're trying to build your wealth at a quick pace, Então, conciliar diversas fontes de renda e suas vidas sociais. Realmente, é trabalhoso, você precisa ter uma rotina, você precisa ter um mental preparado. Eu, Fernanda, sou uma pessoa mais caseira, eu não tenho essa necessidade de ter uma vida social fora, eu não tenho essa necessidade de ir almoçar fora todo dia, jantar fora todo dia, e passear, e vai aqui, vai ali, playdate, vai no parque, vai, né? Eu não tenho essa necessidade, tá? Eu abro um vinho, assisto uma Netflix, meus doraminhas que eu amo, nem assisto mais Netflix, não tenho mais, porque agora eu só tô assistindo dorama no Amazon. Para mim, para o meu marido também, tá bom. Então, o que a gente mais faz é sair com as crianças, eu faço mais atividades com elas do que, de fato, ter uma vida social, porque para mim isso não faz falta, vou ser sincera. Nós somos umas pessoas caseiras. Para quem tem essa necessidade de ir e vir, de fazer, de acontecer, é realmente um problema, acha que está trabalhando. Para mim, trabalhar é um prazer. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer, eu gosto de estar aqui, ó, de estar aqui gravando, de pensar, de planejar a minha próxima empresa, que é o que eu estou fazendo agora, que vai sair em breve, se Deus quiser, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Você tem que confiar no que você está fazendo. Eh, mas para mim é um prazer, eu gosto, me deixa me faz sentir viva. Tem gente que gosta de pular de bungee jumping, tem gente que gosta de esquiar, tem gente que gosta de ir na praia, tem gente que gosta de beber, eu gosto de trabalhar, principalmente em projetos novos, amo. you really can't spread yourself too. Perder o foco, isso daí realmente é uma coisa muito perigosa e eu já fiz isso. Eu estava lá com o meu personal, estava dando super certo e eu blá, 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 um monte de coisa para fazer e eu parava para planejar outra coisa, e até que o Rodrigo virou para mim e falou assim: "Mas Fernanda, você já está com outro, você nem se firmou ainda, se dá um tempo", ele falou isso, eu sempre conto isso, né, ele falou: "Se dá um tempo para você dar certo". E foi nessa que me virou a chave, realmente. Eu pulo de um lugar para o outro agora, quando acontece o que aconteceu, né, que a gente ficou sem renda, e aí eu abri minha meu cunhado me chamou para fazer o o advertising dele lá na loja, e aí eu comecei com a minha me deu o clique, comecei com a minha agência de marketing, que eu tenho até hoje, e o YouTube, o eBay e o Amazon já estava rodando. Mas aí foi porque aconteceu que eu precisava, mas, o redirecionamento demorou, eu começar com a Amazon e o eBay demorou, foi quando eu estava estabilizada, que estava me sobrando um tempo, aí eu comecei. Mas antes eu fazia tudo atropelado. E isso é um problema realmente, porque você perde o foco, você acaba deixando que está dando certo, porque você acha que o outro precisa de mais, atenção sua, mas não. Você precisa primeiro firmar um, quando estiver tudo tranquilo, tudo rodando, você já tem tudo esquematizado, você já tem aquela rotina, aí sim você
começa outro. A minha nova empresa, eu também já era para ter começado há muito tempo, mas ainda não era o momento, mas agora 2025 eu acredito que seja, e aí eu vou botar para rodar de verdade, e sem perder o foco. Too thinly. When I was building my first business, I put my head down and I worked like crazy. When I snapped É, isso é mais difícil, né, porque principalmente quem tem filho, às vezes você não a tua rotina não é tão rotineira assim, né, vamos dizer assim. A gente estabelece uma rotina, lógico, tem o almoço, tem o jantar, tem que pegar as crianças na escola, tem que levar as crianças na escola, tem que trabalhar. Eu tenho blocos, não sei se você já conhece, chama time block e Pomodoro, que são blocos de tempo que você faz, que você para você se focar numa tarefa só naquele momento, para você não ficar fazendo 3, 5 coisas ao mesmo tempo. Só que você listar tudo não é fácil. Então talvez a tua primeira lista não seja tão boa, tão completa, mas aí você vai adicionando, à medida que você vai lembrando das coisas ou vivendo, né, vivenciando. Porque ele tudo, não dá. Aí ele colocou aqui, espera que a legenda tá TikTok, Xbox, o emprego do lado, né, o que não é o principal, eu nunca sei qual que é a tradução de side hustle. Vida, né, qualidade, deve ser um tempo de qualidade, família e ginástica. Caramba, ele gasta tudo isso em ginástica? De tempo, né. De energia, ginástica de energia. Engraçado que eu acho que energia ela te a ginástica, a academia, ela te dá mais energia. Eu volto da academia, isso é um problema, o TikTok, é porque a gente tem o TikTok, a gente tem o Instagram, né, a gente tem o YouTube, e isso daí é um comedor de tempo. Eu desinstalei o meu Instagram do meu celular, eu só acesso ele agora pelo computador, porque o TikTok eu parei também de consumir, porque come muito tempo. Eu estava vendo que eu não estava fazendo muita coisa, o que que eu estou fazendo na minha vida? Quando eu via, era vídeo no TikTok, no YouTube. Então gostei desse chart aqui, dessa tabela que ele fez para você ver aonde que está indo toda a sua energia, todo o teu dinheiro, o seu tempo, né, que é o mais valioso, é o tempo. out of it, I'd lost a large chunk of my social life, I was Sempre out of shape, limitados, é. and I hadn't spent very much time with my family. Now, was that healthy? Probably not. But did it make me successful? Very. I devoted all of my resources towards a single business for an extended period. Once I achieved my dream of becoming a millionaire, I began to restore balance to my life. However, in the early days, when I lacked money and a team, any distraction could have derailed my efforts. Isso hoje em dia é muito difícil, né, porque eu não sei o que que acontece hoje em dia, que o nosso tempo ele é muito limitado, a gente tem muita coisa para fazer, sempre. A gente tá sempre com alguma coisa para fazer. Antigamente eu acho que a gente tinha menos coisas para fazer, talvez seja televisão, internet que consuma bastante o nosso tempo, mas é tudo sempre corrido. Por quê? Como, né? Da onde vem tanta coisa para fazer? E aí não permite que você abaixe a cabeça e trabalhe como louco, principalmente, novamente falando, para quem tem filho, né. Muito difícil, eu não sei nem como ninguém só tem o Ada aqui, que eles estão na escola. Mas geralmente tá todo mundo batendo aqui, me interrompendo, né, e se você tá planejando, fazendo alguma coisa, demora mais, porque você sai do teu momento foco, né. Focus is underrated nowadays. I see so many motivated youngsters jumping from side hustle to side hustle, Não. falling for something that's known as shiny object syndrome. If I constantly switched business model every time something got a little bit difficult, then I'd have kept going back to square one and never made any real progression. So have a Então, eu vejo muito guru falando que você precisa fazer isso, que você precisa fazer aquilo, porque acorda às 5 da manhã e vai meditar, depois faz yoga, depois corre na praia, depois toma um banho gelado, depois toma um café sem açúcar. Lindo! Amaria, quero essa vida. Acordar às 5 eu já acordo, tomar banho eu já acordo, mas nunca, jamais, em tempo algum tomarei gelado. Então é muito linda essa vida, né. Eu duvido que alguém tenha enriquecido dessa maneira. Eu duvido.
Ai, vou ficar rico, deixa eu fazer yoga, deixa eu meditar, deixa eu acordar e tomar meu agora é o super coffee, né, que tá na moda. Não, não acredito que alguém tenha enriquecido assim. Você tem que abrir mão da tua qualidade de vida um pouco, sim. Se você sai muito, você tem que sair menos. Se você fica 3 horas na academia, você vai começar a ficar uma. Se você sai todo final de semana gastando com o teu namorado, com o teu namorado, loucamente, você vai ter que parar, porque você não constrói riqueza, você não abre uma empresa vivendo a vida loucamente. Então você tem que abrir mão, sim, de algumas coisas. Não precisa, que nem abaixar a cabeça e perder, que nem ele falou, perdeu a vida, perdeu. Isso porque ele falou que com 20 anos ficou milionário. Esse daí tá bem. Não tá batendo, hein, Mark? Se ele ficou com 20 anos, o pau de virar tripa, como é que ele engordou e perdeu a vida? Enfim. Mas eu acho que uns bons meses aí de você ter foco no seu trabalho, de você eh, dormir mais que eu digo é descansar mais para você continuar fazendo o que você tem que fazer, em vez de sair, vai no parque, vai na praia, vai na balada, vai não sei o quê, vai no restaurante, e porque isso daí também, te leva tempo. E aí você também está trabalhando junto, então realmente não dá. Você tem que abrir mão de algumas coisas sim, quando você está empreendendo. Look at your graph of truth and ask yourself, could you give up any of the things that you're spending time on and allocate your resources elsewhere? Looking at this example, I'll get rid of your time. Just isn't possible. When I do this activity with people, it's amazing how much they spread their resources to all different areas of their life. Now, I do get work-life balance, but when you're trying to build your wealth at a quick pace, you really can't spread yourself too thinly. When I was building my first business, I put my head down and I worked like crazy. Exatamente, hoje em dia a gente está muito suscetível à desistência. É muita informação que a gente tem, isso é bom, isso é ruim, né. A gente tem muita informação que pode ajudar a gente a cortar muitos caminhos. Antigamente, para você ter uma ideia, para você, ter os recursos para você colocar essa ideia em voga, imagina você ter uma empresa que fabrica modelo antigamente, né, você tinha que ter um conhecimento brutal. Hoje em dia, você pode ter qualquer marca, é só você ir lá no Ali, você vê quem está vendendo, você compra, é muito mais fácil. Só que essa facilidade, esse excesso de informação, ele também pode deixar a gente um pouco mais, eh, spread, né, a gente tem: "Ai, isso aqui não deu certo, mas olha, eu já estou olhando isso aqui, eh" então eu acho que isso aqui vai dar certo. Não, mas isso aqui, mas isso aqui, o fulano tá ganhando muito dinheiro com isso, então acho que vai dar certo. Então eu quero isso aqui. Então você vai pulando, que nem eu estava fazendo quando o Rodrigo me jogou o balde de água fria e falou: "Calma, se dê um tempo". Então qualquer dificuldade, você fala: "Ai, não, não é isso". Não, calma. Né, se você desistir no começo, sempre que tiver uma dificuldade, você nunca vai chegar naquele né, cheguei no momento que a empresa precisa. Então você precisa ter um pouquinho de resiliência, não é, o foco ele falou que é subestimado, então a palavra que eu acredito que seja é resiliência e crença. Você tem que acreditar que aquele teu produto, teu serviço é bom, né, isso desde o começo, porque senão você nem começa. Aí você olha para o teu gráfico e pergunta a si mesmo: "Dá para abrir mão?" Aí, ó. Você precisa jogar Xbox todo santo dia, a noite toda, até dormir? Não, né. Você precisa ir na academia 3 horas por dia, né, 1h30, 2 você tá lá conversando com a tua amiga? Não, você pode ir lá, treinar, fazer teu exercício 1 hora por dia, tem até algumas linhas que fala que com meia hora mais intensiva você consegue um resultado ainda melhor. TikTok, putz, nem isso não precisa nem falar. TikTok, Instagram, já perdi muito tempo na minha vida, não perco mais. Quer dizer, perco, vai, não perco, porque ainda me mandam no WhatsApp uns vídeos aí, quando você vê, você vai assistir um, quando você vê, você já tá no quinto, no décimo, já passou meia hora. Você fala: como é que passou tão rápido?" Celular. When I snapped out of it, I'd lost a large chunk of my social life, I was out of shape, and I hadn't spent very much time with my family. Now, was that healthy? Probably not. But did it make me successful? Very. I devoted all of my resources towards a single business for an extended period. Once I achieved my dream of becoming a millionaire, I began to restore balance to my life.
However, in the early days, when I lacked money and a team, any distraction could have derailed my efforts. Focus is underrated nowadays. I see so many motivated youngsters jumping from side hustle to side hustle, falling for something that's known as shiny object syndrome. If I constantly switched business model every time something got a little bit difficult, then I'd have kept going back to square one and never made any real progression. So have a look at your graph of truth and ask yourself, could you give up any of the things that you're spending time on and allocate your resources elsewhere? Look at Por isso que eu gosto da técnica daquele time block ou do Pomodoro. O Pomodoro eu não gosto porque é 25 minutos, só eu acho pouco. Então eu faço time block, então à tarde eu faço isso, então eu tenho as minhas metas diárias, então eu consigo alocar nesses tempos que eu tenho. Então, quando me sobra algum tempo, aí eu adianto, faço alguma coisa, eu cuido da minha casa, enfim, geralmente eu vou para minha casa. Mas, isso funciona muito. at this example, I'll get rid of TikTok, Xbox, and dating straight away. Now look how much more Olha time, quanto tempo. money, and É isso energy mesmo. I can allocate to side hustles. This will dramatically perdas reduce the time it a takes for gente you to né, nessas redes sociais ou o que seja, até o WhatsApp mesmo, conversando em grupos, a gente perde um tempão. Só que não é algo que você perca e você consegue mensurar, não é uma que você consegue, mas você não vai parar e vai perder 25 minutos. Quem que olha, né, aquelas notificações, às vezes, né, você nem configurou as notificações do iPhone para saber quanto tempo você perdeu em redes sociais. Eh mas são coisas não são palpáveis, então você, às vezes, deixa passar porque você não prestou atenção, você acha que realmente o tempo está passando mais rápido, porque ele está passando mais rápido, não porque você está perdendo tempo com outras coisas, né. Então você olhando, fazendo essa tabela aqui, você tem uma ideia melhor, achei interessantíssimo. achieve your dreams. Realizar os seus sonhos, você está abrindo mão de alguma coisa para você ter: "Ai, estou muito cansada, eu faxino o dia inteiro, eu trabalho na faxina, eu sou cleaner". Eu chego em casa arrasada. Mas será que não dá para você, uma horinha por dia, sentar e definir e botar em prática os seus sonhos, né, os seus planos? Com certeza dá, porque você está assistindo esse vídeo. Então você já é uma pessoa que quer fazer, mas você quer fazer ou quer querer? Não adianta você chegar e falar: "Tô cansada, essa vida, não sei o quê". Lembre-se, eu também já não trabalhei na faxina, mas eu trabalhei também em São Paulo, estudava junto, era um cansaço, assim, que eu não nem lembro, não consigo descrever, porque eu não quero nem lembrar. Eh mas mesmo assim, no final de semana, eu ia lá, eu abria mão de estar com meu namorado na época, e olha que namoro, né, aquela paixão, você quer ficar junto, mas a gente abriu mão, eu e minhas irmãs, a gente ia, fazia, botava a nossa cara a tapa. Fizemos muitas besteiras, porque a gente não sabia, né, a decoração, tudo. Na época você tinha que colocar no primeira mão, não tinha internet, não tinha rede social, a gente colocava os anúncios no primeira mão, não sei se na cidade de vocês tem, ou se era uma coisa do Brasil todo ou só de São Paulo, mas era um jornalzinho que era só você comprava para ver os anúncios, olha isso. E a gente anunciava no primeira mão, ó como que velhice. Então vale a pena você abrir mão de alguma coisa hoje que não te faça falta, tipo rede social, ou até um pouquinho mais de cansaço, para você realizar o teu sonho, porque depois, minha filha, depois é só agradecer. There's a great quote by Jim Rohn that goes like this: If you really want to do something, you'll find a way. If you Você don't, encontrará um you jeito, find an você encontrará uma excuse. So, desculpa. if you want to close Exatamente. the performance gap, then you need to understand the difference between obstacles. A maioria das coisas que a gente não faz é desculpa, é porque tem uma desculpa: "Eu não tenho tempo". Claro, eh a nossa vida é corrida, a gente tem muito o que fazer. Eu, realmente, o meu tempo ele é bem escasso, mas não porque eu não tenha, mas porque eu tenho minhas prioridades e eu gasto meu tempo naquilo, né. Todo mês a gente tem um encontro de mulheres que eu amo ir, esse mês eu não fui. Eu falei: "Não, gente, eu não consigo ir esse mês", porque eu tinha muita coisa para fazer, porque eu tinha que fazer aquilo, porque era a minha meta. Então, a gente abre mão das coisas que a gente tem que fazer,
porque, a gente quer, porque eu decidi fazer, eu decidi dar certo. Então, eu não quero dar desculpa. "Ah, eu não fui porque eu tinha o conto das mulheres. Ah, eu não fui porque eu tive que levar meu filho na escola". Você leva o teu filho na escola, você já previu isso. Como é que você não deu tempo, né? Então, existem as desculpas que a gente dá para nós mesmos, mas na verdade é porque a gente realmente não decidiu nada de fazer. and excuses. This is you, and É a diferença entre desculpa e obstáculo. Existem obstáculos. Ter filhos é obstáculo? É o melhor obstáculo que pode existir na vida. Eu falo muito de ter filho, porque uma das minhas metas é ter qualidade de vida com os meus filhos também. Então, não é que eles são um obstáculo para mim, eles são uma meta, mas é um obstáculo para as minhas empresas, para o meu empreendimento, o meu tempo empreendedor, tá? E não é desculpa, eu não uso eles como uma desculpa. O meu filho tá aqui embaixo, tudo bem que meu marido tá aí, mas, eu não uso ele como uma desculpa. Os primeiros vídeos aqui do canal vocês podem ver, os primeiros, né, todos os acho que tem 4 ainda. Eh, Tem o gritinho dele, tem pausa porque eu mandei ele, não gritar, eh eu não uso como de: "Ah, não posso gravar vídeo porque eu tenho filho em casa". Não, filho, ele vai pra escola agora no meio do ano, mas nem por isso eu vou esperar até o final do ano ou até o meio do ano para gravar vídeo. Eu comecei agora, eu decidi que eu vou fazer dar certo aqui no YouTube, então, vai com grito, vai sem grito, comprei o microfone, ajusto na edição, mas tá lá os gritinhos dele. Por quê? Porque eu não quero usar como desculpa. Eu decidi, quando eu decido fazer, eu faço. these are your dreams. Between you and your dreams are obstacles, and these are what you need to overcome to Sempre make vão your existir. dreams into reality. Sempre Looking vão back on ter my younger years, obstáculos. boy, did I have it rough. I was dyslexic, and my teachers would often label me as lazy and stupid. I left school with no qualifications to fall back on, and when I finally entered the workforce, I was bullied by my manager. These were the huge obstructions between me and my dreams, but I never allowed them to be my excuses. You may also be facing huge obstacles in your life, but you must make it your mission to overcome them in order to achieve your dreams. Because if you don't, then those É uma missão de vida, você precisa levar a sério o que você prometeu para você mesmo, que é realizar os seus sonhos, ter uma vida melhor, ter mais dinheiro, ter dinheiro qualquer no banco. obstacles become the excuses that block the path to your dreams. And then you're just left staring at your biggest excuses with your dreams just out of sight. Excuses, not obstacles, are the single biggest reason for people never closing the performance gap. Whenever someone says to me, "I can't do something," I say this: "I know you can't right now, but if you could, what would you do?" If you're ever facing an obstacle that seems impossible to overcome, try and ask yourself the same question. Come up with lots of different solutions and write them all down. The next step is to try those solutions. O que você pode fazer para conseguir? Você não consegue agora, mas o que está te atrapalhando? Aí você volta naquele chart lá, naquela tabela que ele fez, do tempo, do dinheiro e do tempo, dinheiro e alguma coisa. Nossa, não esqueci agora. Eh, e aí você vai lá e você vê o que que você precisa fazer para aquilo dar certo. É um obstáculo ou é uma desculpa? Seja criativo. Criatividade, gente, abre tanta porta, derruba tanto obstáculo que vocês não têm noção. Eu me considero uma pessoa muito criativa, tanto de tudo, para novos negócios, para ideias, para melhorar, eu me considero uma pessoa criativa. Eu vou Só que o que eu gosto de mim, eu crio, me vem a ideia e eu vou lá e faço. Se não der certo, minha consciência está limpa. Eu tentei, entendeu? Mas seja criativa, faça. Pensou em alguma coisa, a pior coisa que existe no mundo é aquela pessoa assim: "Ah, eu tive essa ideia", ver alguém dando certo, né. "Ah, eu tive essa ideia antes, mas aí eu não fiz". É mesmo? Você teve essa ideia antes? Você quer o quê? Parabéns, porque você não colocou essa sua ideia em prática? Geralmente aqueles sabidões, né, aqueles que gostam de falar: "Ah, eu já tive essa ideia há muito tempo atrás. Não é novo não, eu já tinha pensado nisso". Aham, tá bom. You might find that many Então,
O próximo passo é tentar, é exatamente o que eu falei, é tentar essas soluções. Tem que botar em prática, tem que tentar. Você pode descobrir que muitas delas não funcionam. Aí, tá vendo, Mark? Se eu tivesse decidido antes que eu ia ser milionária, eu já estava milionária igual você. Of them don't work, but Persista e você persist acabará and you tendo will sucesso. eventually succeed. If you've been watching my channel for a while, then you've probably heard me say that your net worth goes crazy after 100k. And the biggest reason for this is the compound effect. It's rumored that Albert Einstein even said compound interest is the 8th wonder of the world. He who understands it earns it. He who doesn't pays it. I've shown in Dizem, realmente, eu já ouvi muito falar sobre isso, que quando você atinge um número, aqui ele está falando que é 100 mil, né? Eu já vi também, acho que o Flávio Augusto falando que o primeiro milhão é muito mais difícil de você conseguir do que os próximos milhões. E ele é bilionário, né? E acho que é esse mesmo conceito que ele está falando. Ah, depois que você ganha 100 mil, é muito mais fácil de você ganhar o resto, com certeza, porque você já tem um conhecimento, você já meio que conhece o caminho para você ganhar, mas aqui acho que ele vai falar de investimento, pelo que é. the past how true this is for investing money, but this is even more important when it comes to Não, é your mais knowledge importante bank ainda. account. Most people fail to bridge the last section of the performance gap because when they leave school, they stop learning. Let me show you Param de why this is a aprender. huge Terrível. mistake. These initial blocks symbolize the basic concepts and principles you learn at school. For me, that was the basics of English and maths. Continuing to place yourself in challenging situations enables you to keep learning and growing after school. I began working as a carpenter's apprentice and also had multiple side hustles. This experience taught me practical skills on how to persuade others to pay for my services. As you expand your knowledge, you'll start to notice patterns that were previously invisible. Each Isso, padrões. Você começa a ver padrões em clientes, em como entregar alguma coisa para o cliente, no atendimento, no que eles esperam. Existem padrões, isso é verdade. Que antes eram invisíveis, porque você não tem conhecimento, você não tem experiência. Então, para você é tudo novo e você não entende que aquilo é algo constante, é uma constante no empreendedorismo, né? new piece of information builds upon the last. If you never stop padrão learning, anterior. you'll accumulate a wealth of knowledge by the time you reach my age. This É aquela velha frase que eu também me repito: "Ai, se eu soubesse disso antes". Acho que todo mundo, né, já passou por isso. is why wisdom can only be acquired through time and experience. Now, every decision É por isso que eu gosto muito de estudar. Falei, né, no começo, menos no negócio que eu trabalhava, mas eu gosto muito de estudar, porque eu uso conceitos que eu já paguei consultoria, paguei mentoria com pessoas que me falaram conceitos que eu já sabia. Então, assim, é muito prazeroso isso. E você só que por que que é bom a consultoria, né, a mentoria? Porque você põe na prática, você já sabe o conceito, mas você ainda não entendeu como colocar na prática. Mas é muito prazeroso você saber que você já tem esse conceito, né. Aí vem a criatividade, né, e a experiência que ele fala de você saber quando usar aquele tal negócio. Você chama o chaveiro, onde você chama alguém para prestar serviço, ele aperta um botão e te cobra 5.000. Aí, mas só isso? Você demorou 1 minuto. Aí, mas eu sabia qual botão apertar, sabe? Algo assim. I make is supported by decades of learning. If you never had the foundations, Décadas de aprendizado. then you can't start the compounding knowledge magic. Then you'll end up with huge gaps in your knowledge, which will eventually lead you to crashing and burning. Closing this performance gap is going to be painful, but remember this: if you aren't willing to make sacrifices for your dream, then your dream becomes the sacrifice. If you want to understand the compounding effect even more, then you should watch this video next, where I explain how net worth goes crazy after 100k. But don't click on it just yet. Make sure to subscribe if you want to grow your wealth, okay?
Ele tem muitos vídeos interessantes. Quando eu conheci o canal dele, eu assisti alguns assim em seguida, depois fui pro Instagram dele, achei aliás, eu conheci ele pelo Instagram, mas logo cliquei, depois eu fui no Instagram, no YouTube. É muito legal. Ele fala de uma maneira, você vê que ele não é americano, eu acho que ele é inglês, eu não sei de onde ele é, mas eu gosto muito do jeito que ele explica, que ele fala como realmente não é uma soberba, não é alguma coisa difícil, ele fala do dia a dia de uma pessoa comum mesmo, como uma pessoa comum pode alcançar. E eu acredito que a gente está na melhor hora, melhor momento, né, para você começar um negócio, para você ganhar dinheiro. Antigamente era super difícil. Como é que você não tinha suppliers, né? Você não tinha fornecedor, você não achava. Hoje a internet ela permite muita coisa, o que eu falei antes, né? Você tem muita informação que te atrapalha, mas também você tem muita informação que vai te ajudar. Então, eu acho que isso é essencial. Você ter o foco e saber o que você quer. E muito mais fácil de você conseguir o que você quer, de realizar os teus planos, estudar, né, que ele estava falando aí no último conceito, é você adquirir conhecimento. Então é isso, eu acredito que a gente está no melhor momento para a gente crescer, para a gente se dar bem, vamos dizer assim, porque tem muito dinheiro rolando, o dinheiro está sendo criado, né, uma vez o Jeff Bezos falou, eu criei dinheiro, e é verdade, a Amazon criou dinheiro. Antigamente não existia 1 trilhão, 2 trilhões, hoje a Apple vale 1 trilhão, a Amazon vale trilhão, acho que já chegou no trilhão, né? Então, a gente está num momento de criação de riqueza, que pessoas comuns estão ficando ricas, sem ser TikToker, sem fazer dancinha. Fazendo dancinha também, não importa o que você for fazer, eu acho que você consegue ser bem-sucedido, que antigamente era bem mais difícil, né? Por conta da falta de informação, da falta de conhecimento e de recurso. Então, aproveite que você está nessa época, nesse tempo maravilhoso, e aproveita também que você está nesse país, né? Eu tô falando aqui para quem mora nos Estados Unidos, nesse país que abraça e permite que novos empreendedores cresçam, tá? Então é isso aí, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo.